Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez, edição do dia 8 de maio. O meu nome é Luís Matias, comigo estão Francisco Brito e Patrícia Machado. Hoje não podemos contar com o Luís Pardal, por questões profissionais não pode estar presente, mas dias de uma semana cá contaremos com ele. No programa deste dia 8 de maio, não esperámos pelos 100 dias de governo, só mesmo pelos 37, acho que a conta é essa. Um mês de governo entre a saída das dirigentes da administração pública, negociações, orçamento, contas públicas. Há uma quantidade de assuntos que se podem já abordar sobre a ação deste novo governo. Francisco Brito, o que é que estes 30 dias revelam do governo para ti? Há quem diga que o governo estava impreparado. Muito boa tarde a todos, boa tarde. Estava a parecer que não vais partilhar dessa opinião, mas pronto. Mas naturalmente, vamos lá. Com todos estes casos que têm surgido. Muito boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia, boa tarde a Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes. Bem, nós temos um governo novo que iniciou agora funções, portanto é normal que um governo, quando inicia funções, existem muitas tarefas para além daquilo que é o programa de governo e daquilo que tem que ser implementado. Temos também, naturalmente, que chegar aos sítios, organizar a casa para conseguir trabalhar. E nós sabemos bem o contexto político que temos neste momento, portanto um contexto político extremamente exigente, em que o governo tem que negociar bastante com os partidos da oposição, que a Assembleia da República tem em si uma composição de forças que não criam de forma alguma uma situação de estabilidade governativa. Portanto, existe de facto uma grande complexidade política nesse aspecto. A verdade é que o governo entrou com vontade de implementar as suas medidas. Portanto, não se limitou a fazer aquilo que sempre aconteceu para trás, portanto, arrumar a casa, gerir, começar a pensar em algumas reformas, em algumas reestruturações, independentemente dos partidos políticos, mais ou menos é isso que acontece. Quer dizer, no fundo isto é o que acontece teoricamente em todo lado, seja na política, seja nas empresas. Quer dizer, no primeiro mês, de facto, dá para fazer algumas coisas, mas não conseguimos implementar, de facto, todas as mudanças que são necessárias e expectáveis. A verdade é que neste contexto político houve uma exigência ainda maior, portanto, as pessoas e principalmente os partidos da oposição diziam esperar deste mês resultados efetivos daquilo que é o programa de governo e o seu cumprimento. Não sabemos bem realmente com que base é que, por exemplo, o Partido Socialista tem este tipo de postura, sabendo nós que basta olhar para 2015 e perceber realmente o que é que foi o primeiro mês do governo de António Costa, para percebermos que, quer dizer, nunca o aplicaram, nunca o fizeram e agora exigem do governo do PSD isto. Claro que percebemos que é uma questão de desgaste político, portanto, quer o PS, quer o Chega, quer os outros partidos que têm assento parlamentar e que estão na oposição, não têm interesse, de facto, que o governo consiga implementar as suas mudanças. Portanto, começam desde o primeiro dia a tentar desgastar o governo, que me parece um princípio incorreto quando nós, de facto, temos estas maratonas pela frente, não só do PRR, mas de tudo mais, e temos também um governo que tem inscrito no seu programa um conjunto de alterações, não só do IRS, porque essa foi já a primeira que foi votada, mas um conjunto de outras medidas. Portanto, aquilo que me parece é que existe aqui uma certa posição irresponsável, principalmente do Partido Socialista e do Partido Chega, de criar não uma oposição factual, mas uma oposição que pretende ser apenas destrutiva, quando o governo ainda agora iniciou funções. Portanto, parece que querem tirar ilações da possibilidade deste governo ser ou não competente, com base neste mês, que enfim, a única coisa que nos mostra inequivocamente é que existe de facto a vontade de criar não só as mudanças que foram contempladas na campanha eleitoral, mas também de criar as alterações necessárias naquelas que são as instituições que são tuteladas pelo Estado e que têm problemas, algumas delas problemas muito graves, e que de facto o governo não tem medo de intervir nessas áreas. Portanto, aquilo que eu vejo deste primeiro mês é que de facto é um mês de coragem. Seria muito mais fácil assumir as pastas e organizar a casa e implementar paulatinamente as medidas. Mas não é isso que nós vemos. Portanto, nós vemos, de facto, um governo que está
a querer intervir, está a propor, está a cumprir. Portanto, isso é aquilo que os portugueses de certeza também sentem, porque no fundo chegar ao Parlamento, apresentar um programa de governo e logo a seguir, poucos dias depois, colocar uma das medidas que foi mais faladas em termos de campanha eleitoral, se não foi único, deve ter sido de facto das poucas vezes em que isto aconteceu em tão pouco tempo na história da nossa democracia. E eu gostava, realmente tenho pena de não termos aqui hoje o Luís Pardal, porque gostava que ele realmente pudesse elencar quando é que o Partido Socialista conseguiu isto, não é? Portanto, quando é que o Partido Socialista cumpriu uma promessa eleitoral, que esse é um primeiro ponto, e quando é que o Partido Socialista cumpriu uma promessa eleitoral nos primeiros dias da ação governativa. Que eu não me lembro, não é? Assim, enfim, de tudo, até do que consegui pesquisar, não vi nenhum facto que nos mostre isto. Mas realmente tenho essa curiosidade. Aliás, eu creio que também aqui temos um caso de Pedro Nuno Santos e da sua irresponsabilidade política de realmente ter uma postura como se o Partido Socialista fosse exemplo ou tivesse sido exemplo. Quando, para além destas questões todas que acabei de referir, nós temos todo o cenário atual que é refém das políticas, das más políticas socialistas dos últimos 8 anos. Portanto, temos de facto um contexto político muito complexo e temos um governo muito capaz. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Então, a questão do governo impreparado não fará tanto sentido quanto isso, como ouvindo aqui os argumentos do Francisco? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Francisco, ao Luís Matias. Eu acho que impreparado não é o termo mais adequado. Eu acho que ele está muito preparado e prepararam-no para o objetivo que tem. Naturalmente, retomar aquele caminho interrompido em 2015, naturalmente retrocesso, de aprofundamento das desigualdades e, aliás, aquilo que vamos assistindo, desde logo o programa do Governo, é claro nessa matéria, quem é que procura favorecer, quais são os interesses que quer defender e aquela linha perpetuadora das dificuldades e das injustiças e desigualdades. Eu não deixo de... Pronto, também faz parte do debate político, não é? Mas não deixo de achar alguma... Se não fosse as consequências que tem para a vida das pessoas, acharia graça ao que o Francisco está a colocar, porque, vamos lá ver, a partir dos tais factos, bem que se pode dizer que é cumprida uma promessa, mas o que é facto, eu penso que ele se estava a referir ao IRS, se não estou em erro. Pronto, em primeiro lugar, acho que a gente pode dizer que a montanha pariu um rato, não é? Pronto, tanto se falou, foi o que se falou do tal choque fiscal. É curioso que, sem ser o PCP, ninguém fala em justiça fiscal e, de facto, a proposta do PSD tinha muito pouco de justiça fiscal. Porque, obviamente, para a maioria dos escalões estamos a falar de diferenças irrisórias naquilo que era necessário, de facto, por via do aumento dos salários, e sobre isso nem quer tocar. Portanto, manda para as calendas 2028 alguma atualização, ou seja, contém e desacelera o aumento dos salários, porque os 1.000 euros em 28 não tem nada a ver com os 1.000 euros agora. Em 28, 1.000 euros não valem o que valem agora. Portanto, e é agora que eles fazem falta. Para além da montanha ter parido um rato relativamente a isso, é bom lembrar que não está nada decidido, porque o PSD decidiu baixar a especialidade. Portanto, e é o único projeto que tem, digamos assim, a ser aprovado, que tinha força de lei, porque os outros não é bem assim. Portanto, está na especialidade, e é curioso também perceber porque é que o PSD e o PS não aceitam a proposta, por exemplo, do PCP relativamente às questões da justiça fiscal, do englobamento, porque isso sim cria justiça fiscal. Porque a questão que se tem que ver é dos rendimentos no seu todo, porque o problema é que tem havido impostos a mais para quem trabalha e impostos a menos para quem tem lucros abismais e que tem muito mais formas, naturalmente, quer de fugir aos impostos, quer dos tais benefícios fiscais que o PSD na proposta não quer beliscar. E, portanto, um aspecto era esse, porque de facto não está nenhuma promessa cumprida, quer na proposta em si, quer na sua execução, porque ele agora está na especialidade e vamos ver o que é que daí sai.
Temos aí outro exemplo relativamente às forças de segurança, por exemplo, não é? O descontentamento todo que existe tem a ver com a proposta que foi apresentada. E eu, volto a dizer, eu tenho muitas dúvidas que seja impreparação, desconhecimento, inexperiência, é propositado, portanto, são opções políticas. A proposta apresentada tem o sério risco de pôr os profissionais das forças de segurança a receberem menos do que recebem agora. E, portanto, aquilo até é, eu diria que até é ofensivo para aqueles setores profissionais que têm estado em luta, e uma justa luta relativamente àquilo que são os seus interesses e direitos ao fim de anos e anos e anos em que naturalmente os exigem, que nesta fase final portanto, têm também engrossado essa luta, e pronto, eu não quero usar aqui outro termo, é de facto surreal a proposta que é apresentada pela MAI. Portanto, outro ponto. Negociações com os professores. Mais uma grande promessa, agora é que vai ser. Mais um ratinho que saiu daquela montanha, não é? Portanto, 20% ao longo da legislatura, isto é o mesmo que dizer, mande-se para as calendas aquilo que, portanto, façamos a bandeirinha, mas depois no concreto damos os tais sinaizinhos. E tudo isto envolto só duas ideias finais, numa ideia que é, obviamente, com um oportunismo político gigante do Partido Socialista, que teve lá estes anos, e particularmente estes 2 anos, com a faca e o queijo na mão, e que não fizeram nada daquilo que agora estão a querer aproveitar, lá está, oportunisticamente. Portanto, veja-se agora esta questão das portagens, que também se poderia falar sobre isso, sobre a proposta, e sobre, que é preciso ter lata. É preciso ter lata, e nem é com a genuína vontade de responder aos problemas, porque se fosse, tinham-no feito, e sabem que agora não são eles que lá estão, e portanto está dependente de votações e de capacidade de execução, e portanto essa era uma nota. E segundo, por parte do governo do PSD-CDS, para além de algumas trapalhadas, o Francisco dizia que o que temos assistido é mudanças e tal, e neste tem sido impecável. Pois, mas veja-se a constante tentativa de cargos públicos, mas nem vou entrar por aí, de alterações e por aí fora, portanto, sobre isso acho que também não tenho muito a dizer, mas tudo isto envolta em mais um chorrilho de desculpas, de que afinal não é como pensávamos, para justificar, portanto, a não tomada das medidas que se impõem, de uma alteração profunda e da alternativa política que se exige para o povo português. Porque como está, não dá. E, portanto, e eles também sabem disso. E, portanto, para não beliscar aquilo que naturalmente com mais coragem era necessário para criar as condições de desenvolvimento do país, não, obviamente vão criando estas ideias que estão a procurar fazer alguma coisa logo. E eu não sou daquelas que acho que num mês, ou mesmo em 3, se consegue fazer. Agora, há perspectivas que já estão assentes em papel. Programas do governo, as medidas para a saúde, para a educação, a contenção nos salários, portanto, aquilo que é estrutural, a rejeição à comissão de inquérito proposta pelo PCP do negócio ruinoso para o Estado em 20 mil milhões da ANA, com fortes indícios do Tribunal de Contas, em que subiam para o ar, quando tiveram tantas preocupações com a indenização da outra senhora da TAP e bem dos 500 mil, isto são quantas vezes mais? E sobre isso subia-se para o ar, portanto, lesa-se o Estado, os contribuintes, a população em 20 mil milhões e não se quer ir lá, pois porque, claro, o PSD está entalado até às orelhas relativamente a isto, e o PS não está fora. E, portanto, são este tipo de questões que naturalmente e aí está as manifestações do 1º de Maio também a demonstrar que é necessária uma alternativa, e o PSD e o CDS naturalmente não estão a apresentar, como já era bom de ver, que não estão a apresentar essa alternativa. Com esta pressão inicial que se verificou com a entrada do governo, Francisco, aquilo que a Patrícia aqui diz, também pensas que se está a confirmar, que o governo está a encontrar aqui também pontos para encontrar desculpas para aliviar essa pressão alta que sofre neste momento? As questões das contas, que entretanto já não são bem como a crítica inicial, porque entretanto houve riscos de se alertar demasiado as empresas de notação e pôr em causa auditorias às contas públicas do Estado. Outras questões que aqui são colocadas, achas que o governo precisa de encontrar aqui alguns travões, digamos assim,
e problemas para poder baixar expectativas? Não creio que se tratem de travões. No fundo, aquilo que está a acontecer neste momento é a negociação, não só com os professores, com os polícias, com os profissionais da justiça, que tinha sido prometida. Portanto, esta negociação foi tema de campanha eleitoral, está contemplada no programa de governo e, desde a primeira hora, aqui o governo mostrou essa disponibilidade e essa intenção. Devemos lembrar que o governo anterior, de António Costa, não quis falar com estas áreas profissionais. Manteve alguns contactos com os médicos porque foi obrigado a fazê-lo, nunca cedendo naquelas que eram as ambições dos médicos, mas com os polícias não quiseram falar, com os professores não quiseram falar, com os profissionais de justiça não quiseram falar, e este governo está a falar e não só, está a propor também. Agora, podemos dizer, os subsídios de risco deveriam ser muito mais dinheiro. Bem, era ótimo se pudessem ser. Agora é assim, quando se dão subsídios de risco, por exemplo, aquilo que aconteceu à Polícia Judiciária, tinha que se ter logo pensado na PSP e na GNR. Não se fez. Portanto, chegou-se a um valor sem pensar nos outros. Agora, aquilo que este governo está a fazer é uma posição responsável. Portanto, propõe dar, de facto, os subsídios e que foram prometidos à PSP e à GNR. Mas não se esquece de todas as outras áreas profissionais, porque assim temos médicos, temos enfermeiros, temos muitas outras áreas de profissionais que também têm o seu risco, não só o risco, mas também têm naturalmente necessidade de receber melhores salários e de ter também maior justiça social. E não podemos ter agora um governo que desbarata dinheiro à toa só para deixar de facto algumas áreas contentes, como fez o governo de António Costa. Agora, aquilo que temos é, de facto, um governo que está a cumprir, portanto, está a dar... Os polícias saem melhor e os guardas da GNR saem melhor com esta proposta. Portanto, os professores vão sair melhor com esta proposta e os profissionais de justiça, de aspas. Agora, poderão dizer, mas nós queremos mais, e muito bem, e é bom que queiram mais, e é bom que continuem a lutar também por mais, e é bom que o governo também continue a dar mais, porque é por isso que lá está, e é isso que todos nós ambicionamos. Agora, não se pode esquecer de algumas áreas, como fez o governo anterior. Portanto, é preciso balançar aqui as questões. Portanto, parece-me relativamente normal todo este processo, e com isto digo que acho que, de facto, o governo aqui está não só a cumprir, mas está a ter uma postura correta para com todas estas pessoas e com todos os portugueses, porque, de facto, não se esqueceu, nem a partir do momento que tomou posse, deixou de lado aquilo que tinha prometido. Não é isso que está a acontecer. E isso também é um problema da oposição neste momento. Porque a oposição não esperava que, neste contexto político tão difícil, que o governo conseguisse efetivamente chegar às questões mais políticas. Esperava que o governo ficasse internamente a resolver situações. Porque, enfim, isto é fácil nós estarmos aqui, mas depois de estar dentro dos ministérios com as situações reais que lá se passam, depois a história já é um bocadinho diferente, não é? E o governo consegue ir para além disso e consegue ir para as questões políticas que afetam efetivamente a vida das pessoas. E isto é de facto notável. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção, de facto, da dificuldade em termos de trabalho diário que isto tem e que isto representa para as pessoas que lá estão. Mas de facto tem muito, e eu acho que isso é de valorizar, e é bom naturalmente que as pessoas exijam mais, e isso ainda bem que acontece. Mas a verdade é que também não temos com isto um governo que, neste contexto político, e até esperando eventualmente que o governo dure pouco tempo, que agora efetivamente esticava a corda ao máximo. Portanto, deixava toda a gente satisfeito numa espécie de continuação de campanha eleitoral e, a seguir, quando a oposição deitasse abaixo o governo, ia para eleições com uma capacidade muito maior de conseguir votos. Não vemos o governo a fazer isso. Portanto, temos aqui um governo bastante responsável. Não temos aqui um governo que está a usar os meios do Estado para fazer propaganda e para fazer campanha como o anterior governo fez. E eu acho que também é preciso termos isto em consideração. Seria, de facto, muito fácil responder a todos os pedidos, diretamente.
Bem, sem preocupação, depois as eleições iam ser o que fossem. Mas não é isso que nós vemos, não é? Nós vemos, de facto, um governo que está com perspectivas de durar, com perspectivas de alavancar o país, que é normal que as pessoas no primeiro mês não vejam grande coisa e se calhar nos primeiros 3 meses também não conseguem sentir diretamente, apesar de nos primeiros 3 meses pode ser que já se sinta alguma coisa, principalmente em termos fiscais, mas vamos ver paulatinamente. Até porque temos um programa de governo e, por exemplo, na questão das escutes, que institui precisamente a redução paulatinamente deste pagamento das escutes. Porque é uma posição responsável, não se pode chegar e de repente tirar aquilo tudo, porque cá está, isso seria uma propaganda espetacular, mas não se pode fazer isto em termos de receita para o Estado, não se consegue fazer isto neste momento. Mas, no entanto, o Partido Socialista, qual foi a posição? Foi tentar ter aqui uma governação parlamentar. E percebam o que eu estou a dizer. Uma governação parlamentar quando o governo não é na Assembleia da República, não é no Parlamento. A Assembleia da República é deliberativo, não é executivo. E por isso temos aqui uma espécie de terrorismo parlamentar, no fundo, a querer condicionar o governo com posições irresponsáveis. E, no fundo, nisso são coerentes. Porque é aquilo que sempre têm feito, é ter posições irresponsáveis em termos de atitudes, sejam quando estão no governo ou quando estão na oposição. Portanto, é isso que nós vemos no caso das escutas, quando o governo já tinha previsto isto e está previsto no programa de governo, foi votado. Portanto, não consigo perceber realmente esta posição do Partido Socialista, para além de, efetivamente, estar a tentar, no Parlamento, fazer campanha para umas possíveis eleições. Patrícia Machado, já se fazem contas a eleições no Parlamento? Achas que isso está a acontecer? E esta questão que o Francisco coloca, do Governo realmente entrar e começar a tocar alguns aspectos e implementar algumas políticas que tinha prometido, está a ser confundido com arrogância? Eu volto a dizer, eu acho que não é impreparação, não é arrogância, não é inexperiência ou impreparação, acho que é mesmo opções políticas. Opções políticas daquilo que é os interesses que estão bem claros nas suas opções de sempre, de política de direita, do PSD, do CDS, dos setores mais à direita e que procuram dar-lhe resposta, mas também opções. Porque esta questão de procurar dar resposta e de forma responsável, vamos lá ver, com a atual correlação de forças e o peso que o Governo tem, que é mínimo, portanto, seria no mínimo estranho que não encontrasse alguns caminhos que procurem e criando alguma estabilidade que precisa para governar. Estabilidade do ponto de vista político, porque a verdadeira estabilidade é na vida das pessoas e essa continua bastante instável. Portanto, quando eu digo estabilidade é ter condições para governar, que é o que eles pretendem, naturalmente, eu na minha opinião, claro, obviamente para interesses e bem do país, era importante que não é por acaso que o PCP apresentou uma moção de rejeição ao programa do Governo. Mas isto deriva, mesmo estas migalhinhas, que em alguns casos nem são migalhas, são propostas ofensivas, o caso das forças de segurança, porque não há ali aumento nenhum. Aquilo até corre o risco de perderem. E, portanto, é um facto. A questão dos professores é a mesma coisa, do IRS a mesma coisa, do ponto de vista de que a elite, está claro, falam do IRS, mas a intenção que têm é escancarar a porta à redução do IRC. E que isso beneficia, está bem claro quais são as suas opções de classe. É beneficiar os grandes interesses, porque as micro, pequenas e médias empresas não beneficiam em nada do IRC. É falar com eles e perguntar. Mas eu dizia que isto também deriva, de facto, de uma luta muito grande de todos estes setores. Seria muito complicado a um governo, qualquer que fosse, não é por acaso, quer o PS, o PSD, a AD, portanto, tinha nos seus programas estas questões relativamente aos professores, às forças de segurança, à área da justiça, aos médicos e outros profissionais, não é por acaso, porque temos assistido a setores até com menos, digamos assim, nomeadamente os médicos, na área da justiça, das forças de segurança, que não é propriamente aqueles setores que estão permanentemente nesses processos reivindicativos, mas com importantes e grandes lutas nos últimos tempos. E, portanto, tiveram que dar algum sinal, mas vamos descascar os sinais que dão. De forças de segurança, já disse. Relativamente à justiça, está-se a ver. Professores, 20% numa legislatura.
E aquilo que é fundamental para todas estas camadas: valorização das carreiras, aumento geral dos salários, efetivo reconhecimento e dignificação das carreiras e das suas funções. Isto não é dar tudo a todos. É, de facto, repor processos de justiça, sim, nos vários setores da administração pública, discutindo e vendo com eles, naturalmente, os tempos, mas não é, o sinal que se está a dar isto é para não ser. Porque, ou não aumentando, efetivamente, no caso das forças de segurança, ou 20% em 4 anos, isto é estar a gozar com quem trabalha. Isto é estar a gozar com quem trabalha. Ao mesmo tempo que se vê, porque depois fala-se, mas não podemos ser irresponsáveis. Não podemos ser irresponsáveis. Então, mas, portanto, acordo com os 1.600 milhões de euros de perdão, digamos assim, de receita, ou seja, de benefícios fiscais aos grandes grupos económicos, portanto, essa receita para o Estado, para dar resposta a este tipo de questões, os problemas de falta de médicos, por aí fora, sim senhora, isto não há problema. O IRC, que são milhões e milhões e milhões de euros, que perdem de receita, também não coisa. Os tais 20 mil milhões que o Estado está a ser lesado com a venda da ANA, também assobia-se para o ar. Portanto, essa receita pode-se perder. Como é que se depois dá resposta a isto? E embora haja dinheiro para dar resposta a muitas destas coisas, haja opção e coragem de ir buscar receita. Por exemplo, a proposta do PCP relativamente ao IRS aumenta a receita e baixa os impostos para o trabalho. E, portanto, e para as micro, pequenas e médias empresas não estamos a falar de outro tipo de impostos. Mas esta questão do englobamento nem vê-lo. Que é juntar todos os rendimentos naturalmente de quem ganha muito. E aí, claro que não é para tocar. E, portanto, há condições de ir buscar receita para dar resposta aos problemas dos trabalhadores e do país, naturalmente. E, portanto, isto são opções. Não é impreparação, nem arrogância. É opção política. Bem, eu acho que quando o Governo fizer 100 dias, cá estaremos para fazer outro balanço. Que é o tal número redondo. Neste sino, talvez, partimos para o tema que o Francisco Brito nos traz, a gestão dos processos de licenciamento e de legalização de obras particulares. Tem sido uma das áreas onde as críticas à atuação da Câmara Municipal de Évora têm sido permanentes. Francisco Brito, este é um tema que atravessa, ou está presente na Câmara de Évora, acontece também com outras autarquias por vezes, mas no caso concreto de Évora, o que é que aqui te referes? Ora, este tema é um tema naturalmente estruturante para qualquer autarquia, neste caso concreto das câmaras municipais, porque geralmente têm em si a gestão urbanística. A verdade é que temos câmaras municipais no país que conseguem ser bastante eficientes, não só de ter as plataformas informáticas necessárias para que os processos sejam submetidos com regularidade e cumprindo depois também os prazos de análise e de emissão de deferimento ou indeferimento. Temos, de facto, no país autarquias, várias até, que conseguem cumprir isto com muita eficácia. Depois temos o caso da Câmara de Évora, que se junta àquelas que não são um exemplo e que têm não só lentidão, e isto, enfim, não é só uma crítica que eu faço, é uma crítica que está comum na nossa população, toda a gente que lida com a Câmara de Évora na gestão urbanística. É difícil que não sinta isto e que não tenha problemas em termos de conseguir esta relação com a Câmara Municipal. Até porque, se nós formos ver, assistir às últimas reuniões de Câmara, e até tem sido uma constante deste mandato, temos sempre pessoas a ir lá à reunião de Câmara, intervir como público, no tempo que está destinado para este tipo de intervenção, e falam essencialmente de problemas do ponto de vista da gestão urbanística. Ainda recentemente, na última reunião, isso também aconteceu, com casos caricatos, o que me fez também, em sede da Assembleia Municipal, perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se realmente existem na Câmara Municipal mecanismos para uma avaliação multifator, portanto, no fundo, auditorias internas, multifator, que não só consigam fazer com que a gestão municipal, neste caso o Executivo, perceba se estão a ser cumpridas as questões legais. Portanto, quando existe um técnico ou uma técnica, é indiferente obviamente, a analisar um processo, se está a basear-se única e exclusivamente naquilo que está inscrito nos regulamentos em vigor e nas leis,
ou se vai para além disso, porque, por exemplo, uma das questões que tem aparecido muito é que há técnicos a tomarem posturas e posições de não aprovação de processos, de projetos, porque não concordam com questões que estão nos projetos em que não se vê, de facto, explanado em qualquer tipo de regulamento. Às vezes há umas tentativas, eu já vi casos desses, concretamente, que há tentativas de enquadramento de situações em regulamento quando aquilo parece simplesmente má vontade. E não estou a fazer esta crítica do ponto de vista político, estou simplesmente a elencar isto que tem sido de facto uma ocorrência frequente nas reuniões de Câmara de pessoas a relatarem esta situação. E na Assembleia Municipal perguntei também se no meio disto tudo haveria formas de controlo e de combate à corrupção. E aquilo que o Sr. Presidente da Câmara respondeu é que existem relatórios anuais, por exemplo, em relação à corrupção, porque em relação às outras práticas não obtive qualquer tipo de resposta e acredito que a Câmara Municipal não tenha qualquer forma de avaliar nem de auditar internamente estas situações. Neste momento não tenha aplicado isso. Mas o Sr. Presidente da Câmara disse que, de facto, o relatório de combate à corrupção de 2022 não está feito e o de 2023 também não. E isto de facto é um problema, porque, como eu penso que será do conhecimento das pessoas que nos ouvem, a gestão urbanística é uma das áreas mais complexas de qualquer Câmara Municipal. Eu não estou aqui a colocar questões políticas, nem de ser a CDU ou outra questão qualquer. É de facto complicada e ultrapassa qualquer questão política ou partidária, porque há muitos interesses da sociedade e de facto existe muita pressão nas câmaras municipais e por isso é preciso ter uma atitude muito diligente de conseguir fiscalizar a atuação das equipas, não é? No fundo, do que é que está a acontecer. Portanto, parece-me aqui uma área muito importante que a Câmara Municipal deve intervir. E intervindo nisto e tendo auditorias multifator, não combate só a questão da corrupção, que pode existir ou não estou aqui a dizer que existe, estou a dizer que de facto é uma questão que tem que ser constantemente averiguada, mas também afere se existe o cumprimento ou não daquilo que está instituído nos regulamentos. Porquê? Porque quando uma pessoa submete um projeto à Câmara Municipal e a seguir tem um técnico a dizer que isto não pode ser feito porque o portão não tem seccionamento, não pode ter seccionamento horizontal, tem que ter seccionamento vertical. Muito bem, onde é que isto está no regulamento? Não existe, quer dizer, no fundo aquilo que está a acontecer é que está-se a atrasar uma obra, pode ser uma obra de habitação de alguém que quer ir viver para um sítio ou até viver para Évora e não vem por causa deste impasse. Infelizmente isto acontece mesmo muitas vezes aqui em Évora, ou então um comércio que não abre, como também acontece muito, porque falta uma licença da Câmara, porque a Câmara não quer licenciar por questões menores. E eu digo isto com responsabilidade, porque nós não podemos ter aqui, desculpem-me a expressão, mas também bar aberto para ilegalidades. Portanto, existem regulamentos, existem contextos, portanto, temos um centro histórico classificado, no caso do centro histórico é preciso também ter outro tipo de cuidados, mas isto não pode inviabilizar que as pessoas vivam no centro histórico ou que tenham comércio no centro histórico ou que vivam num bairro periférico e tenham comércio num bairro periférico. É preciso haver, de facto, uma atitude diligente da Câmara Municipal e aqui sim uma atitude política de quem gera a Câmara Municipal para que estas situações sejam devidamente aferidas e a Câmara Municipal seja competente. Porque aquilo que acontece não é só a questão da lentidão de atraso dos processos, mas é de facto esta questão que ficamos na dúvida se realmente quem é que manda na Câmara, se são os técnicos que atuam por gosto ou a gestão política. Patrícia, é necessário uma intervenção aqui nesta área dos sistemas de informação ou da organização de gestão da própria autarquia para que estes processos possam ser mais céleres, não se correr os tais riscos da corrupção e ultrapassar-se uma crítica que é habitual e comum escutar-se? O que é que achas que deve de ser a intervenção da autarquia? Eu tenho ideia, estou de acordo aqui com o Francisco coloca, que isto é das áreas mais, não é a única, mas é uma área de facto com uma exigência, complexidade e necessidades de medidas efetivamente de organização, de fiscalização, de acompanhamento, de celeridade, que toca até pela sensibilidade que tem, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas que precisam de respostas, querem ver respostas, obviamente que muitas vezes a falta de resposta, seja da Câmara, seja de outra entidade, num processo de construção ou requalificação ou reabilitação, atrasa, estrangula, cria dificuldades e, portanto, é uma área de facto muito sensível que qualquer Câmara tem em mãos e que uma Câmara com esta dimensão
que apesar de não ser uma Sintra, uma Lisboa ou um Porto, mas face à dimensão, aos meios que também lhe têm associados àquilo que felizmente, por um lado, se tem assistido do aumento, né, de procura, de vontade de investimento que cria e que precisam ser dadas respostas. Eu tenho a ideia de que há muito caminho, esta é daquelas áreas que ainda há muito caminho por fazer, do ponto de vista da organização dos serviços, do acompanhamento, da celeridade. Eu acho que depois precisamos de ver, o Francisco também tocou isso, não cair em generalizações. Portanto, também se tem que avaliar caso a caso. Nós vamos a falar, se não estou em erro, de cerca de 5.000 processos que chegam por ano, que entram por ano na Câmara. Portanto, é uma coisa avultada com a dimensão e a organização que existe. E, portanto, isso também tem que ser pensado, como é óbvio, mas tenho ideia, por aquilo que pude perceber, que mais de 90% são respondidos. Agora, sobra os 10%. Sendo estes os números, sobra os 10%. E cada processo dentro desses 10%, naturalmente, é um processo que a pessoa quer ver respondido e, portanto, mesmo sendo uma pequena parte, em termos do que ela representa para cada uma das pessoas, não pode ser, obviamente, também descurada. Mas, ainda assim, sublinhava isto, os 5.000 processos entrados por ano, acho que só no centro histórico, as respostas que se têm dado do ponto de vista de respostas e de andamentos, à volta de 170 por ano. Também se vai vendo, né, as questões da requalificação, depois podemos discutir para que efeitos, pronto, mas ainda assim acho que é um salto positivo do ponto de vista de capacidade de resposta, 90% dos 5.000 processos, que não é coisa pouca. Depois também teremos que avaliar, lá está caso a caso, porque há alguns, os atrasos, as demoras, aquilo que está dependente nem é propriamente da Câmara, são de outros elementos, documentos que estão pendurados à espera que entrem na Câmara. Portanto, ou seja, não é da dependência da Câmara que está a falta de resposta e que muitas vezes as pessoas, não estou a falar de empresas que têm outro tipo de conhecimento, mas que as pessoas, portanto, também até saberem onde se dirigir, até conseguir recolher os elementos todos, de facto depois causa atrasos. Há situações, como dizia o Francisco, até de ilegalidade, que se tem que, obviamente, não legalizar, não dar desenvolvimento e andamento a coisas que de facto não podem ser feitas, e há aspectos que precisam de ser melhorados. Esta questão do sistema digital, né, da plataforma, das respostas, penso que já foi aprovada a aquisição para a Câmara, que era de facto uma das identificações de uma medida concreta que precisa ser tomada para facilitar. Também acho que é importante esse passo de aquisição ou tomada a decisão de aquisição do tal sistema, não sei como é que se chama, plataforma, pronto, que, segundo o que eu percebi, o que facilita aqui é, de facto, a celeridade, o acompanhamento a todos estes processos, o ponto de situação de cada um dos processos, deixa de ser feita à mão, né? para simplificar. Portanto, eu acho que é, de facto, para terminar, é, de facto, uma área muito sensível, em que há caminho para fazer. Eu, ainda assim, com toda essa complexidade, não deixava de valorizar, sem prejuízo dos problemas que obviamente existem, esta capacidade de resposta, porque 90%, né, de 5.000 processos que entram por ano, que se tem resposta, eu depois não sei, a gente pode sempre discutir o que é que significa célere, né? Para uns, obviamente 6 meses não é célere, né? Mas às vezes com a complexidade pode ser, portanto eu aí não vou entrar nessa avaliação, mas 90% com resposta, dentro, digamos, aqui daquilo que é aceitável e exigido, e estarem-se a querer tomar medidas para responder ao problema dos outros 10%, sendo que, obviamente, há muita coisa que não depende de qualquer que seja a Câmara, e, portanto, também se tem que ter isso em conta. Acho que é a partir da análise dos casos concretos, com consciência de que não está tudo certamente bem e que há muito que precisa de ser feito, com a complexidade deste setor. Francisco, uma das questões que também se coloca muitas vezes é até que nível, ou até que ponto, é que a intervenção política pode existir sobre a decisão de um técnico, seja nestes processos, seja noutros, mas estamos a falar das questões da gestão urbanística. O poder político está amarrado a restrições para poder também intervir e verificar estes procedimentos na gestão, que podem ter entropias, podem ter problemas, porque, como tu disseste, há uma interpretação incorreta ou inadequada de um determinado regulamento, que é coisa que pode acontecer perfeitamente, mas acima ninguém poder intervir para dizer, atenção,
pode não ser esse o caminho? Bem, eu acho que a questão que colocas tem a ver, ou pelo menos convoca-nos aqui outra realidade, que é, e não era isso que eu estava a levantar aqui neste aspecto, ou seja, eu não defendo que deve haver, de facto, uma superposição política às decisões para que os processos avancem mais rápido. Eu não acho que as coisas vão ser assim, porque acho que, acima de tudo, se deve valorizar o papel dos técnicos. Eu digo o papel dos técnicos deve ser competente, acima de tudo, e a Câmara Municipal deve conseguir avaliar se esse trabalho está a ser competente ou não, porque pode não estar a ser competente. E isso é um primeiro ponto. Portanto, há questões depois muito concretas, de acordo com aquilo que perguntas, que são situações, e que temos em Évora, situações que duram há mais de 20 anos, que precisam de ser resolvidas, e aí essas convocam mesmo situações que, do ponto de vista dos regulamentos, não são legalizáveis, mas se calhar do ponto de vista, não diria ético, mas diria do bom senso, não trazem de facto mal ao mundo, e são situações que até muitas vezes por questões de serviço público, e algumas até envolvem IPSS, que realmente precisavam de ser ultrapassadas, e aí sim se calhar precisava de uma atuação política. Mas deve ser uma atuação política sempre baseada com pareceres técnicos, porque uma coisa é não cumprir um regulamento que foi definido de certa forma com algumas características que hoje até podem estar de certa forma sanadas, portanto podem já nem fazer muito sentido, e termos um técnico a dizer de facto que há algo que consegue cumprir o enquadramento paisagístico ou monumental, o que seja, isto só para dar aqui um exemplo. E aí poder haver uma aprovação administrativa, porque de facto não estamos aqui a prejudicar ninguém, nem nada disso. Agora, eu acho que acima de tudo se deve cumprir tudo aquilo que se tem que cumprir, portanto os nossos regulamentos devem ser factuais e devem ser acima de tudo execuíveis, portanto não devem ir contra aquilo que é a realidade depois da vida da cidade e da vivência da cidade neste âmbito da gestão urbanística. Porque depois esta questão que se fala também, e que a Patrícia também referiu, de ficarem processos pendentes porque falta algum documento e as pessoas não sabem muito bem como é que vão de fazer. Eu acho que isto tudo é responsabilidade política da Câmara Municipal, porque a plataforma permite exatamente que não fique a faltar um papelinho. Ou seja, com um sistema de gestão de informação, achas que melhorará? Resolve o problema? Resolve o problema. Nós temos casos concretos. Eu recordo-me de, há cerca de 10 anos, ter assistido a uma apresentação, 10 anos, agora não me lembro em concreto, mas ter assistido a uma apresentação dos serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a apresentarem resultados da implementação da plataforma. Portanto, isto já existe, isto está comprovado. Uma das questões que eles falavam era precisamente isto, é que não há processos pendurados. Portanto, o processo, quando é submetido com tudo. A plataforma não aceita que o processo seja submetido a faltar um papel, e diz exatamente o que é que lá faz, o que é que faz falta, e como é que a pessoa pode obter aquela situação. E depois tem uns serviços de atendimento realmente que respondem às pessoas. E aí eu acho que a Câmara de Évora também tem um grande trabalho a fazer, de ter no serviço de atendimento pessoas que efetivamente sabem o que é um processo urbanístico e como é que conseguem efetivamente ajudar as pessoas, porque isso faria toda a diferença. Eu recordo, por exemplo, o PSD propôs em campanha eleitoral para as autárquicas de 2021 a criação, no caso concreto do Centro Histórico, de um gabinete único para o Centro Histórico, que junta a Câmara Municipal e, na altura, a Direção Regional de Cultura, que agora já foi extinta, agora seria a CCDR. Isto foi validado na altura pela Direção Regional de Cultura, que mostraram disponibilidade para isso e disseram que fazia sentido. Eu até já tive a oportunidade de falar internamente com os serviços, com algumas pessoas dos serviços, que me disseram que isto faria todo o sentido do ponto de vista de Câmara Municipal. E isto seria ótimo para as pessoas. Portanto, isto é uma posição política, isto é uma medida que pode ser tomada politicamente. É preciso que aconteça. Não está a acontecer. Portanto, de facto, a Câmara Municipal, politicamente, neste caso concreto a gestão da CDU, tem hipótese de resolver problemas, não é? Depois há outros que não conseguirá resolver porque são outras questões. Agora, pode de facto fazer a diferença. Para além de que os serviços sejam mais eficientes, portanto, a Patrícia, com os dados que nos deu, estamos a falar de menos de um processo por dia, estamos a falar de cerca de um processo a cada 2 dias úteis de trabalho, descontando férias e tudo, para cada técnico da Câmara Municipal. Não me parece um resultado espetacular, sinceramente. Assim, pode haver processos complexos e às vezes precisam, mas eu tenho colegas de câmaras municipais que conseguem ver mais do que um processo por dia, porque são questões que são
aferíveis facilmente, e nisto a plataforma também ajuda. Portanto, há de facto aqui um grande caminho a fazer na Câmara Municipal de Évora, e acho que aí sim há a responsabilidade política da gestão da CDU, que podia ter feito mais, porque está há 10 anos, 11 anos no poder, e de facto podia ter tido resultados positivos, e que não o fez. E eu penso que isso também deve merecer uma reflexão dos eleitos da CDU, porque de facto é preciso andar. Eu recordo-me que a plataforma, por exemplo, foi falado pelo Sr. Presidente da Câmara em 2022, já depois disso ser muito badalado, até em campanha autárquica, e que estaria para avançar juntamente com o CIMAC. E quer dizer, ainda não avançou, não é? Isto é mais uma das questões, e é preciso de facto fazer diferente, porque os évorenses merecem que a gestão seja mais eficaz e mais diligente, e aí de facto a gestão da CDU não está a conseguir fazer. Patrícia, esta proposta que o Francisco aqui fala de juntar serviços da autarquia com a Direção Regional de Cultura para as questões do centro histórico, podia ter sido implementada? Achas que terá existido algum problema, outro problema, para além de vontade política, para que não fosse implementado? Eu, pelo que percebi, estava no programa eleitoral do PSD, não sei se já foi como proposta ou não. Portanto, sobre isso não conheço. Foi alguma proposta e como é que terá sido... Mas o Francisco saberá melhor. Foi uma proposta. Sim, mas já foi. Não, estou a dizer, sim. Pelo que eu percebi, não foi ainda como proposta à reunião de Câmara, nem. Pronto, e portanto, sobre isso acho que eu, nesta como noutras matérias, a questão é ver de facto quais são aquelas propostas, aquelas soluções que respondem em função da realidade concreta. E, portanto, que se analise, que se veja aquilo que melhor responde. Neste caso, a Direção Regional de Cultura já foi, não é? Portanto, com todos os impactos que isso também tem, pronto, mas não é esse o tema. E, portanto, acho que tudo aquilo que sirva para melhorar esta questão da plataforma, que pelos vistos já foi adquirida, não faço ideia em que ponto está, mas pelo que eu percebi era uma ideia que andava a ser maturada, analisada do ponto de vista de respostas, de soluções, e que já foi adquirida e que não tenho dúvida nenhuma que facilitará e que ajudará e contribuirá nesse caminho de melhor resposta. Agora, percebendo tudo isso e voltando a dizer que há caminho por fazer, certamente, e a melhorar, quer do ponto de vista de resposta dos serviços, da capacidade dos serviços, do atendimento, do acompanhamento, da fiscalização, certamente não está tudo perfeito, como é óbvio, e não, eu acho que nunca houve problemas deste executivo da CDU ao longo dos anos. Aliás, é uma prática, uma coisa é a autocrítica, que é útil e necessário fazer naquilo que precisa de ser melhorado. Outra coisa é não reconhecer os caminhos e os passos que têm sido dados. E eu acho que não é pouco significativo 90% de respostas aos processos que entram, que não são assim tão poucos. E daquilo que têm sido as reclamações, que é natural que as hajam, e acho que as temos que encarar como natural e ir perceber caso a caso, também se tem verificado que em larga maioria desses casos a razão da reclamação não está na responsabilidade da Câmara. Portanto, aquilo que falta, os problemas que existem. Agora, aquelas que estejam na responsabilidade da Câmara tem que se ver, obviamente, o que fazer. Mas estamos aqui a falar, muitas vezes, de processos muito complexos, relativamente complexos, questões de abastecimento, de águas, de esgotos, de rede elétricas, que precisam de ser analisados. O Francisco também já aqui falou, problemas do ponto de vista de verificação de legalidade, de articulação com os tais documentos de outras entidades, o centro histórico com a complexidade que tem. Portanto, eu acho que, analisando caso a caso, é que se pode ver, muito por fazer. Há, certamente, coisas a melhorar, mas acho que não é pouco importante, apesar disso tudo, desta capacidade, mesmo sem sistema, e acho que é importante ver o sistema, de uma capacidade de uma cidade que está em constante transformação e crescimento. E que aquilo que, ou seja, em alguns casos, os meios com que se está a trabalhar são os mesmos de há não sei quantos anos. É bom lembrar que não houve possibilidade de abrir concurso e de meter pessoal até há bem pouco tempo. Portanto, nós andámos aqui muitos dos tais anos que o Francisco está a dizer, que não se conseguiu reforçar. Não se conseguia. Não se conseguia meter, estávamos impedidos pelo painel. Portanto, e estávamos, quer como nos setores operacionais como noutros,
Estamos a falar de dar as respostas para exigências e muitos mais processos que há não sei quantos anos atrás, com a mesma capacidade. Mas pronto, mas o que queria sublinhar é que de facto é uma área muito complexa, que precisa ser intervencionada, que há um esforço, parece-me, e com isto termino, de procurar encontrar os caminhos e as soluções que se venham a discutir naturalmente, que possam melhorar a resposta e a capacidade de resposta àquilo que são problemas concretos e vontades que precisam de ser, não é atendidas, é ter em conta se há ou não condições efetivas para responder a questões que têm a ver com a vida também das pessoas, como noutras matérias. Do tema que nos trouxe o Francisco Brito, vamos ao sim, não ou talvez final. Francisco e Patrícia, um sim, não, um talvez. Francisco Brito, começo por ti. Ora, eu trago um sim à Europa, porque assinalamos esta semana o Dia da Europa e, de facto, precisamos de estar unidos não só no contexto óbvio da Europa, mas também na União Europeia. Precisamos de estar mais fortes, até porque temos neste momento algumas questões complexas pela frente, nomeadamente a nível de segurança. Portanto, o meu sim à Europa, o meu sim à União Europeia. Patrícia Machado, e tu trazes um sim, um não ou talvez? É também um sim. O programa vai na quarta-feira e amanhã, dia 9 de maio, fazem 79 anos sobre a vitória sobre o nazifascismo, portanto em 45, o fim da Segunda Guerra Mundial, e essa vitória, portanto, com a entrada das forças tanto soviéticas e de outros que lutaram para pôr fim àquilo que foi aquele genocídio, e que nos dias que correm é tão importante essa evocação da paz, num momento em que naturalmente estamos a assistir a situações muito perigosas no mundo, e obviamente com esta escalada de agressão e de guerra na Ucrânia, portanto, e com todo este incentivo ao alargamento daquela guerra, e da Palestina, com um genocídio, curiosamente, por aquele que foi o país e um povo massacrado pelo nazifascismo, e, portanto, evocava aqui os 79 anos da vitória sobre o nazifascismo. E assim, contra as forças reacionárias já agora também, por essa Europa fora, mas no mundo também ganham novos espirros que é importante combater. Chegamos assim ao final deste sim, não ou talvez, com Francisco Brito e Patrícia Machado. O Luís Pardal estará connosco de hoje a uma semana. O meu nome é Luís Matias e o encontro está marcado consigo de hoje a 8 dias na DNFM, quarta-feira às 18 horas, claro, também ao domingo às 21 e sempre que quiser para ver e ouvir em www.dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM. Boa semana!